Cristo, te agradecemos, Senhor, por podermos nos reunir nessa noite, Pai, porque o Senhor teve misericórdia de nós, Pai. Todos nós somos pecadores, Senhor. Todos nós não merecemos nada a não ser o juízo, mas o Senhor enviou a Tua palavra para nós, Pai. Misericórdia, Senhor. O Senhor enviou a revelação do batismo em Teu nome, Pai. O Senhor enviou a revelação de que o Senhor é um, o Senhor não é três. O Senhor enviou, Senhor, o ensinamento de que a mulher não pode pregar o Evangelho. Pai, o Senhor nos ensinou todas essas coisas porque o Senhor é bom, Pai. Porque o Senhor é misericordioso. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem revelar o segredo a Teus servos, profetas. E o Senhor se lembrou, Senhor, da Sua promessa para esse dia, Pai. Como Tu se lembrou da promessa de João Batista, e ele veio preparando o caminho para que o povo, preparando um povo bem disposto para receber o Senhor. E aqueles discípulos de João, como André, como outros, puderam receber o Messias quando ele veio e seguir a mensagem que seguiu após João. Pai, vem abençoar nossos corações nessa noite. Só o Senhor pode abrir os nossos entendimentos, Pai. Eu sei que a mensagem o Teu profeta trouxe, Senhor, mas eu sei que precisa do Espírito Santo para nos revelar, Pai, o que ele viu, Senhor, que as pessoas não podiam ver, mas havia uma promessa que haveria uma noiva que seguiria, Pai. É por isso que estamos aqui, Senhor, há quase 50 anos desde a partida desse último profeta. Porque o Senhor tinha um plano, o Senhor tinha uma noiva em sua mente que viria, Senhor, após os dias, Senhor, desse profeta. Haveria uma noiva que tomaria lugar, Pai. Haveria um exército invencível, Senhor, que através da palavra de Deus seria a noiva que estaria pronta para encontrar contigo. Pai, então nós vemos que tudo está em Tua ordem, Pai. O Senhor tinha isso estabelecido. O Senhor sabia que o mensageiro seria levado e haveria um tempo para que nós pudéssemos entrar. Haveria um tempo de misericórdia ainda para nós, Senhor. E aqui estamos nessa noite alcançados pela Tua misericórdia. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, e venha dar a cada um o que cada um precisa, Senhor. Tu sabes as necessidades de cada um, Senhor. Tu pode dirigir a palavra, Senhor, para suprir as necessidades. Tu pode trazer, Senhor, fé para Teus filhos. Tu pode trazer o Espírito Santo, Pai. Tu pode nos levar a um nível mais alto nessa noite, pois nós estamos aqui para isto, Senhor, com o perdão de nossas faltas, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor Jesus seja com cada um de nós mais uma vez. E Deus abençoe a todos. Não sei se estamos em transmissão nessa noite. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. E antes que eu me esqueça, na próxima sexta, a reunião com todos os cooperadores, diáconos, todos os que trabalham na mesa, na filmagem, os músicos, todos estão intimados. Então, para a próxima sexta, a partir das 19h30, nós estaremos aqui reunidos, né, para essa nossa reunião. E nessa noite vamos a Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. Vamos tomar a escritura a partir do verso 1. Meu tema nessa noite é a mensagem do profeta, a voz do sinal. Vocês podem ler ela na íntegra, a voz do sinal. É muito bom vocês lerem quando pregam a mensagem assim, que vocês vão poder captar muito mais. E eu penso que realmente nós devemos despertar mais do que nunca o interesse por ler as mensagens, né? Porque é o alimento para nossas almas. Então você deve fazer disso um hábito. É como um costume. Se você acostumar a ler, eu te garanto que você não vai ficar sem ler as mensagens.
você tem que fazer um esforço. Se você não consegue ler, comece a ler 5 minutos um dia, 10 no outro, 15 no outro. E assim você vai pegando o hábito de ler. Mas uma coisa é certa, irmão, nós temos que ler a mensagem. É a única forma de crescimento. Ler a sua Bíblia, ler a mensagem, é a única maneira. Então, vamos ler em Êxodo capítulo 4, nessa noite, a partir do verso 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés estava preocupado de que o povo não iam dizer: o Senhor não te apareceu, a história tua é essa, rapaz. Então ele estava preocupado, por isso ele disse: eles vão dizer: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E o Senhor então disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhes pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creio que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, mais um sinal Deus ia lhe dar: mete agora a tua mão no teu seio. E tirando, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio, e depois tirou-a do seu seio. E eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E Deus ainda tinha mais uma munição para Moisés. Mais um sinal. Um terceiro. Veja, sempre é em 3 puxadas, em 3 etapas do ministério. Olha aqui. E se acontecer que ainda não creiam a esses 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então, isto era juízo que viria sobre eles. Pai Celestial, temos lido tua palavra, Senhor, e agora vamos entrar no que é mais precioso para nós, que é a palavra, Senhor, que alimenta nossas almas. Eu peço que tu nos abençoes, Senhor, e possa tu ajudar-me a mim, ajudar a cada um dos teus filhos, para que eles possam, assim como eu, compreender tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Então, nessa noite, vamos falar a voz do sinal. Que, na verdade, todos nós, pregadores desta mensagem, nós não temos realmente nem uma mensagem. Nós apenas somos anunciantes de algo que Deus já prenunciou. É por isso que a noiva se encaixa em Apocalipse 10, 8 ao 11, que era comendo o livro e profetizando novamente. Importa que profetize uma vez mais. Por isso, era profetizar o que já havia sido falado, que era o livro, que era a Bíblia, né? Que é a Bíblia. Então, a nossa missão é trazer o que o mensageiro deixou para nós, porque é essa mensagem que apronta a noiva. É esta que vai nos preparar para o arrebatamento. Então, a mensagem que temos não é nossa. Ela é uma mensagem de Deus. Ela é uma mensagem que veio diretamente da mente de Deus
para o coração de um profeta e então para o povo, para a noiva que viria e ouviria esta mensagem, né? E o Mombrana pregou essa mensagem aqui em 1964 e ele começa dizendo assim. Eu vou ler algumas coisas aqui para que nós possamos, então, trabalhar em cima disso. Porque quando você coloca a mensagem como um fundamento, então os que creem na mensagem não têm nenhuma dúvida ou nenhum temor de crer naquilo. Porque você coloca a mensagem como fundamento. E então, quando um pregador coloca uma mensagem como o fundamento, como a base, então ele pode edificar sobre isso, né? Porque tem um fundamento sólido. E o Mombrana diz assim, agora, esta noite eu penso que, a não ser que conheçamos a palavra de Deus, não saberemos o que fazer. Então, é primordial que nós conheçamos a palavra de Deus, porque não podemos ter fé até que saibamos qual é a vontade de Deus. Então, a única maneira de termos fé é conhecermos a palavra de Deus. E qual é a vontade de Deus para o dia que nós estamos vivendo. Agora, queremos conhecer a hora, a era em que estamos vivendo. Então, temos que conhecer tudo isso. Por isso o Mombrana diz na mensagem, a festa das trombetas, se eu viesse com a mensagem pentecostal, eu estaria errado, porque eu estaria na era de Laodiceia. E a minha mensagem não é mais para Laodiceia. Então, ele sabia que a mensagem dele agora era para a noiva, não era mais para os pentecostais, que estavam em Laodiceia. Ele tinha visto que ele agora, a sua mensagem já estava para o lado de fora de Laodiceia. E que ele estava agora em Apocalipse 18:4, clamando e chamando para sair para fora. Então, ele sabia e ele foi conhecendo a estação, e ele foi conhecendo as fases do seu ministério. E ele foi conhecendo as mudanças que Deus foi operando no seu ministério. E então, nós, como a noiva desse dia, também temos que compreender o mover de Deus, como ele moveu no ministério do mensageiro, para que então nós possamos acompanhar o mover de Deus para o dia presente que nós estamos vivendo. Então, por isso que ele disse, se eu viesse com a mensagem pentecostal, estaria errado, porque eu estaria na era de Laodiceia. Mas houve um tempo que ele estava lá, trazendo a mensagem para eles ainda. Mas houve um tempo que ele saiu de lá. Então, é importante seguirmos o compasso do Evangelho. É importante seguirmos a sinfonia da mensagem, porque ela é uma revelação completa das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Mas isso veio vindo, conforme foi se desvendando para o mensageiro. Isso veio vindo em uma sequência, até que o dia possa ser dia perfeito, né? Então, para acontecer, e ele continua dizendo, agora, para acontecer, a palavra que é designada para aquela era acontece. Podemos pensar que isso não vai acontecer. Algumas vezes isso acontece e não o sabemos. Jesus disse uma vez, Elias tem que vir primeiro. E eles criam que Elias vinha. E Jesus olhou para eles e disse, Elias já veio e vocês não o conheceram. Agora vejam, isso passou bem perto daqueles escribas e ministros, discípulos, e isso foi João Batista. E ele veio exatamente de como Elias estava suposto a vir. Ainda assim, eles não o reconheceram. E agora, cabe a nós reconhecer a hora que estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo. Acerca disso eu quero falar essa noite, de a voz do sinal. Há uma voz para o sinal. Êxodo, o tempo do êxodo é o tempo da chamada para fora. O êxodo estava à mão. Agora, Moisés,
o servo de Deus tinha sido chamado ao cumprimento de um dever. E ele ia ser o próximo faraó. E quão fácil teria sido para ele ter feito isto. Ele poderia ter libertado o povo. Mas então isso teria sido uma coisa natural. Deus não toma coisas naturais. Ele toma coisas sobrenaturais para provar a si mesmo. Então, quando Deus vai fazer algo de relevância, ele sempre toma algo sobrenatural. É por isso que a mensagem desse tempo foi acompanhada de tanta vindicação sobrenatural, porque era a coisa mais relevante que Deus ia fazer, que era preparar uma noiva para ser tirada dessa terra. Por isso a mensagem de Lutero não teve tanto do sobrenatural. Não, a mensagem de Wesley não teve tanto do acompanhamento do sobrenatural. Mas a mensagem desse profeta, mensageiro desse dia, ela começou de uma maneira totalmente sobrenatural. Desde o nascimento desse rapaz, já foi uma maneira sobrenatural. Foi a escolha de Deus, como foi a escolha de Deus escolher Moisés. E não adianta, todos que se puseram na frente de Moisés, Deus tratou com cada um deles, porque era a escolha de Deus. Então, quando Deus escolhe um homem e está prometido na palavra, a bênção está em receber isto, e então os benefícios disto virão para o povo. Mas, quando eles não podem receber, então o juízo é que segue. Por isso é que Deus disse a Moisés aqui, se eles não ouvirem a voz do segundo sinal, não ouvirem a voz, então você faça isso, lance a água, e ela vai se transformar em sangue, e o mensageiro diz que isso queria dizer que era morte para eles. E foi o que aconteceu para Israel. O último sinal foi o quê? A morte dos primogênitos. Por quê? Porque eles haviam rejeitado a voz do sinal. Então, e ele continua dizendo, agora, ele libertaria o povo por uma mão forte. E Deus colocou Moisés em cena. Uma nação para fora de uma nação. Um bonito tipo de hoje, que Deus está chamando sua noiva para fora de uma igreja. A noiva cristã para fora de uma igreja cristã. Agora, ele o fez e ele o fará. E Moisés, pré-ordenado para o propósito, foi chamado para o trabalho. E ninguém mais podia fazê-lo. Quando Deus chamou, não há ninguém que possa tomar o seu lugar, a sua peculiaridade. Por quê? Porque Deus sabe o homem que se encaixa para o trabalho que ele queria fazer. E ele, como o grande Deus eterno, ele sabia que Moisés se encaixaria. Ele sabia que Paulo se encaixaria. Ele sabia que Pedro se encaixaria. E ele sabia que o mensageiro desse dia se encaixaria para fazer o trabalho que ele queria. Então, é a escolha de Deus. E bem-aventurados são aqueles que podem aceitar aquele a quem Deus envia. Porque quando perguntaram para Jesus, como podemos fazer a vontade de Deus? Jesus disse, a vontade de Deus é que creiais naquele no qual ele enviou. Então, isto é fazer a vontade de Deus. Agora, Deus sempre dá a um mensageiro um sinal e uma voz desse sinal. E esse sinal identifica o homem se isto está escrito na Escritura. Então, essas duas coisas Deus sempre dá para identificar o homem. Um sinal e uma voz deste sinal. Agora, ele pode se identificar claramente nas Escrituras. E, agora, todo sinal verdadeiramente enviado da parte de Deus é seguida de uma voz. O sinal e a voz. Agora, todo sinal tem uma voz, e essa voz tem que falar de acordo com a palavra que é dada para esse dia. Exatamente. Tem que ser algo novo, tem que ser algo diferente. Ainda assim, tem que ser identificado na palavra que é para esse dia. Então, tem que ser uma mensagem que venha diferente.
não pode ser uma mensagem igual. É por isso que se você pega a história da igreja, você vê que sempre um mensageiro vinha com uma mensagem diferente. Lutero veio com uma mensagem diferente dos católicos. João Wesley veio com uma mensagem diferente dos luteranos. Os pentecostais vieram com uma mensagem diferente dos metodistas. Por quê? Porque Deus estava por trás daquilo. Então Deus estava acrescentando mais a mensagem anterior. Por isso a mensagem desse dia, ela tinha que ser uma mensagem diferente do que comumente o povo estava acostumado a ter. Mas ainda assim, tinha que ser algo escriturístico. Mas tinha que ser algo fora do que o povo estava acostumado a ouvir. Por isso é que quando ouvimos a mensagem, é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em crer na mensagem, porque quando você fala da mensagem, você tem que falar do mensageiro, você tem que falar de um profeta, e então eles têm dificuldade em crer em um profeta, porque eles foram ensinados que os profetas foram até João, e então eles conceberam isso já em sua mente intelectual, e então eles não podem, soa estranho para eles quando eles ouvem nós falarmos de um profeta. Mas quando você tem a revelação, então você vê que isso está nas Escrituras. Porque está prometido nessa Bíblia. Agora, o homem tem que ser algo diferente. O homem que fala isso tem que ser vindicado por Deus, para ser um vidente de Deus ou está errado. Então, tem que ser vindicado por Deus, para ser um vidente de Deus ou está errado. Deus dá sinais para atrair a atenção do povo. Quando um sinal enviado da parte de Deus é dado, Deus está pronto para falar. Se isso vem do céu, isto é proveniente de Deus, e Deus está pronto para falar a ele, está tentando atrair a atenção do povo. Então esse é um dos motivos do sinal, para atrair a atenção do povo. Agora, aqui a sarça ardente foi o sinal para atrair a atenção de Moisés, porque Moisés estava numa parte remota, lá no deserto, e ele havia já esquecido da sua comissão. Ele já havia até esquecido do que a sua mãe havia dito, do seu nascimento peculiar, como ele foi salvo de uma maneira sobrenatural, e como ele nasceu daquela maneira especial. E tudo isto, e ele tinha passado 40 anos lá, e ele tinha esquecido já da sua comissão. Mas quando ele esqueceu da sua comissão, então Deus sabia que agora Deus podia vir e trazer a comissão realmente para Moisés. É por isso que Deus enviou um sinal, uma sarça ardente, para atrair Moisés. Mas atrás daquela sarça havia uma voz, e era a voz de Deus. Disse: Moisés, Moisés. Quando ele ouviu aquela voz, então ele sabia que aquela era uma voz sobrenatural. Porque a sarça era apenas um sinal, mas a voz que estava por detrás era a voz de Deus. Agora, houve um sinal para atrair o profeta. Agora, aquele sinal tinha que ter uma voz. E quando aquela voz falou, se isso não tivesse sido escriturístico, não creio que o profeta teria ouvido. Mas quando Deus disse assim: tenho ouvido o clamor do meu povo, e tenho vindo para libertar o meu povo. E então ele disse: eu tenho lembrado das promessas que eu fiz. Então Moisés reconheceu que Deus estava se referindo a uma promessa que ele tinha feito lá atrás a Abraão. Então, quando ele ouviu isso, ele viu que era um sinal escriturístico para ele. Porque Deus não esquece de nenhuma das suas promessas. Deus pode passar centenas e centenas de anos, mas Deus não esquece de nenhuma das suas promessas. Ele sempre cumpre a sua promessa. Maria um dia recebeu a visita de um anjo, e ele veio e trouxe a promessa de uma escritura para ela. E quando ela concebeu, ela sabia que ela tinha concebido do Messias.
E aos outros ela podia ir na sinagoga, e ela podia ouvir os outros pregando e dizendo, o Messias virá, e ele vai vir, e uma virgem conceberá. E Maria podia pensar, mas eu sei que eu já tenho concebido dele. Maria já tinha ele, mas ninguém sabia. Mas a palavra tinha sido vindicada para Maria. E quando a palavra é vindicada para você, o mundo inteiro não sabe, mas você no seu coração sabe que a palavra foi vindicada para você. É por isso que nós temos crido na palavra de Deus para esse dia, porque ela foi vindicada pessoalmente para você. Tem que ser vindicação pessoal, tem que ser revelação no seu coração. Deus tem que abrir isso para você, senão você nunca vai crer, se Deus não revelar, porque é assim que Deus faz. Então Maria podia pensar, eles simplesmente estão falando de um Messias e ele está aqui. E o Messias nasceu, e o Messias estava se criando, e eles iam à sinagoga, e eles ouviam o sacerdote dizer, uma virgem conceberá, e aquilo já tinha acontecido, e eles não sabiam, e o Messias já estava ali, e estava crescendo, e eles não conheciam nada daquilo, mas havia uma mulher, havia um casal, que sabia que aquela escritura já tinha se feito real para eles, mas para os outros, aquela escritura ainda estava encoberta. Mas para Maria, já estava revelado para ela. Irmão, é a revelação que faz a diferença. Então, veja. Agora, então, o sinal, então a voz escriturística por detrás disto. Tem que ser um sinal proveniente de Deus. E se há uma voz escriturística por detrás dele, para a promessa desse dia. Mas isso é algo novo, e é escriturístico, e é uma promessa, e é um sinal para atrair o profeta. Então, primeiro o sinal é para atrair o profeta. Depois é que o profeta pode falar para o povo. Primeiro Deus tinha que preparar a Moisés, atrair a Moisés, comissionar a Moisés. Então Moisés podia ir e libertar o povo. E aqueles que não creram na mensagem de Moisés ficaram lá. Porque somente crendo na mensagem de Moisés é que eles podiam sair. Porque Deus primeiro atrai o profeta, a sua atenção, comissiona aquele profeta, e então o profeta se torna a boca de Deus para o povo. E eles não acreditarão que o Senhor me apareceu. Mas então disse, eu te darei 2 sinais para fazer isto. E isso atrairá a atenção do povo. E quando a atenção do povo tiver sido atraída, então fala essas palavras para eles. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E me recordo da minha promessa. E eu te enviei para libertá-los. E eu serei contigo. Então, quando ele chamasse a atenção deles, então ele tinha uma mensagem direta para ele. Eu desci para te libertar. Veja, que autoridade que Moisés tinha. Porque Deus tinha conferido a Moisés essa autoridade. Deus tinha dito para ele ir e libertar o povo. Então era Deus que estava responsável por aquilo. É por isso que Deus se queimou tanto por Moisés, quando Datã, Coré e Abirão se levantaram. Porque eles não estavam se levantando contra Moisés, mas eles estavam se levantando contra Deus que tinha enviado Moisés. Quando Miriam zombou de Moisés, Deus se irou fortemente e ela foi ferida com lepra. Por quê? Porque Deus estava atrás daquele vaso ungido. Por isso, irmão, a mensagem de Moisés era uma mensagem de libertação. Por isso a mensagem de Deus para esse dia é uma mensagem de libertação. Ela liberta nós de todo engano religioso. Ela liberta nós do poder do pecado, da concupiscência, da vaidade, do mundo. Irmão, essas coisas se tornam como lixo quando você vem à palavra e capta a revelação de Deus para esse dia. Isso produz tanta fé no seu coração que você diz, não, eu vou deixar tudo porque eu recebi uma mensagem que me apronta para encontrar com Jesus Cristo. Mas, enquanto a pessoa não capta essa revelação, ele nunca vai ter efeito para ele. Mas aqueles que creram na mensagem de Moisés, então eles sabiam que eles seriam libertos da escravidão.
Então nós recebemos uma mensagem que nos liberta de todo o engano religioso, mundano, liberta você do pecado, dos vícios. Irmão, se você começar a ler a mensagem de Deus para esse dia, você, não tenho dúvida, que você vai ter uma libertação total. O pecado não vai ter poder na sua vida. O pecado vai começar a perder atração. E Jesus Cristo vai começar a tomar o trono no seu coração. Porque essa mensagem veio para introduzir Jesus Cristo em homens e mulheres. E fazer de nós pessoas vitoriosas. E homens e mulheres na estatura de um varão perfeito. Esse é o objetivo da mensagem. Esse é o objetivo final dessa mensagem. É fazer nós, homens e mulheres, na estatura de um varão perfeito. Mas tem que haver um interesse pessoal teu por isso. Não adianta eu vir aqui pregar, o pastor vir aqui pregar e suar a camisa, mas você também tem que ter um interesse por isso. Você tem que se enamorar de Jesus Cristo. Você tem que desejar a palavra de Deus para esse dia. Como diz Paulo, como um bebê renascido. E você tem que começar a se alimentar para você crescer na estatura de um varão perfeito. Então, tem que haver um interesse pessoal. Sim, do contrário, você não terá o crescimento devido. Eu não digo que você não vai ser um crente. Eu não digo que você não é um salvo, mas eu estou dizendo que você, eu, nós, temos que ter um interesse pela palavra de Deus nesse dia, para nós podermos chegar a ser cristão vitorioso. Se você não é um cristão vitorioso, irmão, se você ainda está lutando contra seus pensamentos, suas ideias, suas paixões, seus desejos, essas coisas do mundo, eu te dou um conselho: comece a ler a Bíblia, comece a orar, comece a ler a mensagem de Deus para esse dia, e você vai ver que você vai receber força, e vai haver uma mudança na tua vida. Eu te garanto que essa mensagem é o poder de Deus para transformar, porque a Bíblia é revelada, e a palavra de Deus é que transforma as nossas vidas. Por que essa mensagem transforma a nossa vida? As denominações todas têm a Bíblia, mas por que não produz o efeito para eles? Por quê? Porque não é a palavra revelada como Deus prometeu. Não é um profeta trazendo a Bíblia em sua plenitude. Então, aquele evangelho deles não produz efeito mais para o povo. Mas quando é o evangelho original, o evangelho em sua plenitude, o evangelho total, uma Bíblia completa, irmão, isso vai produzir efeito na vida do povo. Isso vai fazer uma mulher se vestir com decência. Isso vai tirar o desejo dela cortar o cabelo. Isso vai fazer de um homem perder o desejo pelas coisas deste mundo, por ver televisão, por ver internet vulgar, seja o que for. O Espírito Santo vai te moldar, irmão. Ele vai te transformar. E Ele está tão desejoso de mudar as nossas vidas. Mas nós, às vezes, não damos lugar para Ele. Mas Ele está ali como um cavalheiro batendo. E Jesus é um cavalheiro. Ele bate. Você vê que Laodiceia pôs ele para fora, mas ele é tão cavalheiro que ele veio no ministério do Filho do Homem e estava batendo constantemente fazendo o sinal do Messias diante deles, para atrair a atenção, para que eles ouvissem a voz que seguia o sinal. Ele é cavalheiro. Jesus é tão amoroso. Às vezes nós colocamos Ele para fora das nossas vidas tantas vezes, mas quantas vezes Ele ainda veio atrás de nós, e Ele disse: eu te amo, meu filho, eu ainda quero você. E quantas vezes eu me afastei dEle, e eu deixei a voz abafar no meu coração, mas dali um tempo Ele voltava e dizia: mas eu te amo, meu filho, oh, eu ainda te amo, minha filha. E então Ele veio e nos resgatou plenamente. Isso é o amor de Deus. Por isso, o amor de Deus expressado em nosso coração. É por isso que nós sentimos falta quando os irmãos não vêm no culto. Não é porque nós queremos que você venha, irmão. É porque um pregador, ele sabe que a palavra de Deus é que produz efeito no povo. Então ele sabe que se você vir aqui, você está no lugar onde Deus pode te ouvir. É o amor de Deus para vocês. Então, é por isso que às vezes o pastor se preocupa por não ver as suas ovelhas. É porque ele sabe que aqui é o curral, é onde recebe o alimento. Então, nós nos preocupamos, nós sentimos falta quando cada um de vocês não vem. Nós sentimos falta por vocês não vir.
Porque nós sabemos que aqui é o lugar onde nós nos alimentamos, né? E então, isto é algo novo, é escriturístico. Agora, mas que tipo de voz eles tinham por trás disso? Nada. A voz egípcias do mundo. Ainda assim, eles podiam realizar o sinal, mas eles não tinham a voz. Janes e Jambres podiam personificar. Eles podiam imitar a Moisés. Eles podiam fazer aquele primeiro sinal, mas eles não tinham a voz que seguia o sinal. É por isso que nessa era, quando o irmão Branham veio com pegar na mão, e aí vieram vários personificadores, e todos queriam pegar na mão. Quando veio o discernimento, veio os personificadores, e até hoje eles estão aí personificando, mas eles não tinham a voz que seguia. É por isso que Deus disse para o profeta, essa terceira puxada eles não vão poder explicar, ou seja, eles não vão poder personificar. O poder da palavra falada eles não podiam personificar. A abertura da palavra eles não podiam personificar, porque só o anjo forte poderia abrir a palavra para nós. Somente Cristo, esse sétimo selo vindo, é que poderia abrir o livro para nós. Então esses personificadores não poderiam seguir. Por isso Deus disse, eles não vão poder personificar essa terceira puxada. Eles não vão poder seguir a você nisso aí. Agora, Moisés tinha o assim diz o Senhor. Essa era a diferença. Os personificadores finalmente prosseguiram por um longo tempo, mas finalmente isto se esgotou. Chegou uma hora que os personificadores não puderam. Por isso, quando o irmão Branham pregou os 7 selos, ele diz no 7º selo, isso vai afastar 10 mil amigos de mim. Porque eles vão pensar que sou eu querendo me pôr no lugar aqui para revelar esses mistérios. Eles não iam aceitar que um homem camponês ali pudesse agora dizer que o Filho do Homem estava ali revelando os mistérios através dele, que Cristo estava usando um corpo para abrir a palavra. Você acha que eles iam aceitar? Ele disse, eles vão pôr, 10 mil amigos vão se afastar de mim. E eles não puderam mais seguir a mensagem do mensageiro. Finalmente isso se esgotou. Sabem vocês o que a Bíblia diz que isto acontecerá novamente nos últimos dias? Como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Novamente, eles vão resistir à verdade do Evangelho para esse dia. Porque eles são réprobos quanto à verdade. Eles não podem aceitar a verdade. Eles não podem aceitar o batismo em nome de Jesus Cristo. Então eles têm que dizer algo mal da mensagem. Eles têm que dizer que é falso, eles têm que dizer que é um falso profeta. E isso foi ao redor de todo mundo, essa mesma história. Isso aconteceu em todo lugar, porque eles não podem confrontar com a Bíblia, com a palavra e negar. Eles não podem negar que a Bíblia prometia que Deus enviaria o profeta Elias antes do terrível dia grande do Senhor. Eles não podem, mas como eles não podem se submeter à liderança de Deus, à palavra de Deus, porque eles já estão organizados, então eles têm que dizer alguma coisa para o povo. Por isso que Jesus foi crucificado, porque os fariseus, todo o povo via que ele era um homem de Deus, mas eles não queriam perder o povo da sua organização, então eles tinham que dizer alguma coisa má sobre ele. Eles tinham que dizer que ele era filho ilegítimo, eles tinham que dizer que ele era Belzebu, eles tinham que dizer todo nome ruim contra ele, e proibir o seu povo de ir ouvir a Jesus. Todos que fossem ouvir eram ameaçados de ser expulsos da sinagoga. Por quê? Porque eles não podiam confrontar o que Jesus estava ensinando. Era a verdade, era a palavra. Cada vez que eles iam para tentar a ele, eles simplesmente tinham que sair de cabeça baixa, porque eles não podiam afrontar, porque ali estava a palavra em plenitude. É por isso, irmão, que ninguém pode afrontar a noiva desse dia, porque você tem toda a palavra na sua mão. Não vem nenhum denominacional, ninguém pode te enganar, porque você tem a Bíblia agora revelada em tuas mãos, e a arma mais poderosa que Deus deu para o povo é a sua palavra. Então, ninguém podia afrontar a Jesus. É por isso que essa noiva, ninguém pode afrontar a você, porque você sabe e conhece a palavra de Deus para esse dia. Agora, novamente, esse é um sinal prometido. Um profeta, ele mesmo
é um profeta, ele mesmo é um sinal. A vinda de um profeta é um sinal de advertência que o julgamento está próximo. Assim foi nos dias de Noé, quando Noé, sendo um profeta, o pregoeiro da justiça, e Deus falava diretamente com ele, por isso ele era um profeta, e Deus pôde falar pessoalmente com ele. E então, a vinda de Noé, a pregação de Noé era um sinal de juízo. A vinda de Moisés foi um sinal de juízo para o Egito. As pragas caíram, os primogênitos morreram, o exército de Faraó morreu afogado lá no Mar Vermelho. E até hoje, eles estão lá descobrindo as rodas das carroças que estão lá até hoje, comprovando, as escrituras estão ali, mostrando que isto aconteceu. A própria ciência, até a arca eles encontraram já os seus restos e entraram dentro dela. Eu assisti esses dias, filmaram o resto da arca, as madeiras estão lá debaixo da neve. Deus está mostrando para este mundo incrédulo que a sua palavra é a verdade, porque ninguém vai ficar inexcusável naquele dia. A própria ciência estava indicando, Deus faz as coisas para que eles não fiquem inexcusáveis, e Deus trará julgamento para eles. Então, está lá, os sinais da arca estão lá. Eles não podem rir da história de Noé que nós pregamos mais, porque está lá. As rodas dos cavalos estão lá. Então, tudo isso Deus permitiu eles fazerem. Quando Elias entrou em cena, então também houve julgamento para Acabe, julgamento para Israel, 3 anos e meio de seca. João Batista veio como um sinal. Ele era um profeta, ele era um sinal profeta que veio à terra. E eles sabiam que quando viesse esse sinal, o Messias falaria depois dele. Tinha que ser para atrair os eleitos. Depois desse profeta João, então eles sabiam que o Messias falaria, o Filho do Homem falaria. Por isso é que nesse dia veio o mensageiro, e então o ministério do Filho do Homem, usando o mesmo corpo, porque ele também falaria e traria não só apenas o sinal do Filho do Homem, mas a voz que seguiria esse sinal para revelar todos os mistérios da Bíblia. E isso aconteceu na sua primeira vinda. João era um sinal que quando ele viesse, o Messias falaria. E então, João foi esse sinal. E então, após ele, veio o Messias falando. Mais à frente vamos ver mais isso. Vamos continuar um pouco mais. Agora, João chamando os eleitos para fora, e os deu a Cristo quando ele veio. Cedeu sua igreja e disse, eu tenho que diminuir, ele tem que crescer, porque eu sou apenas uma voz dele. Então João sabia o seu lugar, que ele tinha introduzido o Messias. Por isso, quando o irmão Brana pregou os 7 selos, você vê ele dizendo, eu não posso estar aqui por muito tempo, eu tenho que sair, porque 2 não podem estar aqui. E o Cristo, a palavra, tinha vindo em sua plenitude. Ele sabia que o seu lugar era apenas o lugar de um mensageiro de Eliezer. Ele sabia que toda a honra e glória era para Jesus, a palavra. E ele sabia que Jesus agora tinha se revelado nos 7 selos, tinha se aberto para a sua noiva. Ele sabia que ele não poderia ficar por muito tempo, porque agora é Cristo em vós, é Cristo tratando com sua noiva diretamente. O mensageiro teve o seu lugar, apresentou a palavra para nós, e agora essa palavra que está reinando no povo agora, reinando em homens e mulheres. Porque se Deus não tirasse o mensageiro, ele nunca ia poder fazer uma obra como ele fez, porque sempre o povo está olhando no homem. Por isso, quando Jesus saiu de cena, num primeiro sermão que Pedro pregou, 3.000 almas aceitaram, porque o homem Jesus não estava ali, ele estava pregando. E quando o William Branham estava aqui, nós não poderíamos pregar essa mensagem como nós pregamos. As pessoas estariam olhando para o William Branham, mas quando ele saiu de cena, agora nós não precisamos olhar para o William Branham, nós olhamos para Jesus, porque a missão dele era apresentar Jesus, que é a Bíblia para nós. Ele nunca quis que nós olhássemos para ele. Eliezer nunca quis que Rebeca olhasse para ele, a não ser até que ela visse Isaac. Ele cuidou dela por um tempo, ele a vigiou,
mas quando ele apresentou Isaac para ela, ele saiu de cena. E agora ele sabia que Isaac tomaria conta. O mensageiro sabia que ele tinha terminado seu ministério, mas ele sabia que haveria uma noiva que viria depois disso. E Isaac, Jesus Cristo, ele é o responsável por essa noiva hoje. O Espírito Santo é que está trabalhando no meio da sua igreja, da sua noiva. Oh, sim! E então, agora, eu tenho que diminuir e ele tem que crescer, porque eu preparei o caminho para o Senhor. E Jesus veio, ele do mesmo modo, fazer com que o eleito, porque fique pronto para ouvir a voz de Deus. Essas mensagens, fazer com que o eleito se apronte, não os outros. Eles nunca ouvirão isto. É só o eleito que é chamado. Para onde foi aquele anjo em Sodoma que fez aquele sinal? Abraão e seu grupo. Fiquem fora de Sodoma. Ela vai queimar. Estão vendo? Jesus prometeu que isso se repetiria. E vocês sabem, novamente, nessa Sodoma agora, observem. E o que é que isto faz? Isso condena o incrédulo intelectual ao julgamento. Isso sempre tem feito. Ao rejeitar a misericórdia, nada resta senão julgamento. Assim, isto faz com que o intelectual e o incrédulo fiquem prontos para o julgamento. Porque o que fazem eles condenam a si mesmo. Quando eles rejeitaram a Noé, condenaram a si mesmo. Rejeitaram a mensagem do dia que veio para Abraão, nos dias de Sodoma, condenaram a si mesmo. Então, é o rejeitar que faz com que eles condenam, e eles condenam-se a si mesmo. E eles chamaram, ele disse, Belzebu, e ele disse, eu vos perdoo. A expiação não tinha sido feita ainda. Por isso é que Jesus disse, eu os perdoo. Mas ele disse, quando o Espírito Santo tiver vindo para fazer a mesma coisa, falar contra ele, nunca será perdoado. E aquela geração nunca foi perdoada disto, correto? Julgamento para o incrédulo. O propósito de Deus para dar a luz para o crente e trevas para o incrédulo. Exatamente como a coluna de fogo, ela produziu luz para cruzar a terra prometida e trevas para aqueles que não criam. Os sinais de Deus sempre fazem isso. Escurecem a vista do incrédulo e dão vista à luz e luz para caminhar para o crente. E é para isto que ele foi enviado. Então, o sinal, a voz de Deus, quando ele vem para trazer julgamento para o incrédulo. Mas que satisfação que é saber que esse mesmo Deus vem para trazer misericórdia. Por isso é que ele veio e disse para Abraão, Abraão, eu não posso esconder nada de você. Você será o herdeiro de todo este mundo. Eu não posso esconder o que eu vou fazer, Abraão. Eu vou destruir, eu vou trazer julgamento para Sodoma. Mas Abraão, você está tranquilo, você está fora de Sodoma, você está salvo. Mas o julgamento, aquela descida foi para trazer julgamento para o mundo. Mas para Abraão foi para trazer a promessa de um filho prometido. E a descida de Deus nesse dia é para julgamento para o mundo. Mas para nós é a promessa de um filho prometido, que nós o encontraremos nos ares, o Senhor Jesus Cristo. Então esse mesmo Deus desce para trazer misericórdia para nós. O juiz, como eu disse, condena, mas também absolve. Então, nós fomos absolvidos pelo juiz. Se nós ouvirmos a voz de Deus para esse dia, então nós poderemos escapar do julgamento que está para cair sobre este mundo. Agora, a coluna de fogo era um sinal. Datã se levantou e Coré, e os homens, há mais homens santos além de ti, e tu pensas que é o único? Deus tinha ordenado Moisés para aquele trabalho. E quando Deus ordena um homem, então Deus é responsável por aquele homem. E é Deus que se põe no lugar daquele homem. Porque Deus é responsável por isso. Agora, a coluna de fogo indica que a voz está para falar. Lembram de Houston? Há uma voz que segue o sinal.
Quando a coluna de fogo veio para Paulo, então houve uma voz que falou depois daquilo. Quando a coluna de fogo veio nesse tempo, então houve uma voz que também saiu de trás daquilo. Porque quando a coluna de fogo vem, há uma voz que segue esse sinal. O Urim e o Tumim estavam lá. E a não ser que aquele sinal viesse sobre aquele Urim e Tumim, a voz não era reconhecida. Tem que ser um sinal. Quando eles vinham diante do sacerdote, do peitoral dele, havia aquelas pedras, e alguém falava um sonho ou uma profecia, se aquelas pedras não brilhassem, aquele sonho não era verdadeiro. Porque tinha que brilhar no Urim e Tumim. E o Urim e Tumim hoje para nós é a Bíblia, é o Novo e o Velho Testamento. Então, se isso não brilhar na mensagem de Deus para a hora, então isso não tem nenhum valor, não é a verdade. Esse é o nosso Urim e Tumim. A palavra de Deus é a mensagem, revelando ela. Então isso é o Urim e Tumim para nós. E tem que brilhar aqui. Se não brilhar aqui, não adianta. Deixe isso de lado. O sonhador vinha com toda sinceridade. Sacerdote, eu sonhei. Isto. E o Urim e Tumim não brilhava, o sacerdote dizia, pode ir, irmão. Não, isso aí não é verdadeiro. Porque não brilhou aqui. Mas quando era verdadeiro, brilhava ali. Então, isto era reconhecido. Agora, a voz do sinal é o que fala sim ou não. Se Deus rejeitava isto, então a voz dizia não. E se o sinal estava lá, dizia sim. A ordem de Deus, nunca muda. Poderíamos permanecer nisso por horas e horas. Então, por trás da coluna de fogo, sempre há uma voz que segue. Por isso veio Moisés, a coluna de fogo, uma voz seguiu. Paulo, a coluna de fogo, e uma voz seguiu. Eu sou Jesus, que fala contigo. Comissionou ele escreveu a Bíblia. Então, foi porque veio a coluna de fogo. Por isso que a coluna de fogo baixou no rio em 33 e disse, tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. Então aquilo foi a escolha de Deus, foi a comissão de Deus. Quando Miriam riu de Moisés, a coluna de fogo desceu. E Deus desceu para falar. A coluna de fogo desceu e Deus falou. E repreendeu a ela e trouxe julgamento para ela. Coré Datã, a mesma coisa. A coluna de fogo desceu na porta da tenda e Deus então trouxe julgamento e a terra se abriu e eles foram consumidos. Porque eles tinham se levantado contra a voz ungida de Deus para aquela hora. Então, é a mesma coisa, sempre a história se repete. Por isso é que desde o berço a coluna de fogo desceu. E ainda antes disso, ela havia prometido lá em Malaquias que haveria um profeta. 2.400 anos atrás, Deus tinha feito uma promessa. E então, quando chegou o tempo para cumprir a promessa, a coluna de fogo pairou sobre aquela casebre. E ninguém entendia. Ninguém compreendia, as famílias não compreendiam, os pais não compreendiam, mas Deus compreendia o que estava acontecendo. Era Deus cumprindo profecia, era Deus cumprindo a sua palavra. E um dia você ouviu isso e você não entendia o que era, mas quando você ouviu, de repente você foi atraído pela voz de Deus para esse dia, e você disse, isso é a verdade. E você saiu de onde você estava, e você deixou a Trindade, e você deixou a denominação, e você veio para ser liberto, porque o único que liberta é a palavra de Deus, e Jesus Cristo é essa palavra. Então, você se identificou com a palavra de Deus para o seu dia. Por isso Jonas, quando ele veio, a baleia veio e vomitou ele, e ali era uma região de pesca, e eles estavam ali pescando, e quando eles viram que aquele grande peixe vomitou Jonas, então eles viram que aquele peixe era um sinal para eles. Mas de trás daquele peixe saiu um homem. E quando aquele homem começou a falar, é por isso que eles se arrependeram. Porque houve um sinal que veio. E então houve um homem que veio e a voz de Jonas era, arrependei-vos. Essa era a voz do sinal. Era o que aquele peixe trouxe. Aquele peixe, como diz a Bíblia, foi preparado por Deus. Deus preparou um grande peixe. Oh, que recompensa aquele peixe teve em transportar algo mais precioso que havia na terra. Que era um profeta de Deus, que falaria a voz de Deus para aquela geração, para aquela cidade.
aquele peixe preparado. Ele simplesmente engoliu aquele profeta e deu meia volta e navegou para Nínive, porque Deus estava por trás daquilo. Deus tem uma maneira peculiar de levar a sua palavra. Deus tem a maneira de levar a sua mensagem. Quando o profeta se foi, não havia ninguém, mas Deus começou a levantar um aqui, outro ali, e essa mensagem está ao redor de todo mundo, porque é a voz de Deus para esse último dia. Amém. Deus tem a maneira. Deus proveu aquele grande peixe, e Jesus, quando esteve aqui, pregou sobre Jonas, e disse: como Jonas esteve no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem por 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jonas estava representando o Senhor Jesus Cristo. É por isso que tudo aquilo tinha que acontecer com Jonas. Nada estava fora de propósito. Tudo Deus estava por trás daquilo. Tudo era o plano de Deus. Irmãos, se nós somos filhos e filhas de Deus, nós vamos entender um dia que tudo o que aconteceu na nossa vida, ainda os fracassos estavam no plano de Deus. Ainda que isso fez nós rastejar de volta, se arrepender, pedir misericórdia, mas aquilo foi para um propósito, para nos aperfeiçoar, para levar nós mais perto de Deus. Se somos filhos de Deus, até os nossos fracassos vão contribuir para o bem, vão fazer nós amar mais a Jesus. Por isso é que Jesus disse aquela parábola: quem mais é perdoado, ele é mais grato. Por quê? Porque mais lhe foi perdoado. E então, Jonas era um sinal. Por isso é que quando o sinal vem, há uma voz por trás do sinal. Por isso é que essa nuvem que vocês veem ali, ela foi um sinal. Foi Apocalipse 10:1. Foi um anjo forte envolto numa nuvem, Cristo. Mas por trás disso, o que haveria? Se fosse só o sinal, não teria sido nenhum benefício. Simplesmente a ciência teria tomado. Mas o benefício foi que por trás desse sinal haviam 7 trovões que vieram e soaram. Havia 7 anjos que vieram e comissionaram um profeta na terra. E os 7 trovões trouxeram a voz que revelaria todos os mistérios da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então o sinal era para atrair a atenção, mas a voz era para nós. Amém? O importante era o que vinha por trás desse sinal, que era a voz desses 7 trovões, que soariam, porque Apocalipse 10:7 é a voz que seguiu aquele sinal. Quando o sinal veio, o que disse para ele? Vai a Jeffersonville e abre os mistérios dos 7 selos. Eles serão revelados, porque ele era o anjo revelador. Então, esse sinal era para trazer uma voz. Sempre Deus envia um sinal para atrair a atenção, para que então possa vir a voz que segue este sinal. Mas vamos um pouquinho mais aqui ainda, nessa mesma mensagem, a voz do sinal. Veja o que diz o profeta. Agora, a voz do sinal, porque em Malaquias 3, nós encontramos, ali está falando de João, e o Messias que viria. O que foi isto? Aquele profeta foi um sinal de que o Messias estava pronto para falar. Aquele profeta, João, era um sinal que o Messias estava pronto para falar. Que era o Messias? O Messias era a palavra na plenitude. Ele era a plenitude de Deus. Os profetas eram uma luz tremulante, mas nele estava toda aquela luz. Estava nesse Messias, porque ele era Deus manifestado, feito Emanuel, Deus entre nós em carne humana. Então, o que era o Messias? Era a palavra na sua plenitude. Então João era um sinal de que o Messias iria falar. É por isso que nesse dia o profeta era um sinal de que o Filho do Homem iria falar. Porque ele era um filho do homem. Mas chegou um tempo então que o Filho do Homem começou a usar aquele corpo e começou a falar e revelar todos os mistérios para nós. Amém? Por isso esses 2 ministérios vieram nesse tempo. Jesus Cristo, por isso o irmão Branham diz, provando sua palavra, Jesus Cristo viria em carne humana para unir o corpo, a igreja, ao cabeça. Então era Jesus Cristo que veio em carne humana, como ele nunca tinha vindo desde os dias da sua própria carne. Agora ele veio em um profeta
pré-ordenado. E aí aonde está. Por isso, o Messias era a palavra na plenitude. Por isso, porque aqui estava o sinal do profeta. Sim. E eles souberam que a próxima voz seria o Messias. A próxima voz que veria seria o Messias, porque o profeta estava aqui. Veja o que o irmão Brana diz aqui no finalzinho. Olha o que ele diz. Jesus fez isto uma vez em Sicar, e a cidade inteira creu nele, e eles estavam esperando pelo Messias. E ele está dizendo aqui, ele faz isso centenas, dezenas de vezes, e as pessoas não podem crer. O Messias está aqui, o Espírito Santo, o Messias desse dia, o Messias que está fazendo a palavra ser vindicada da sua promessa, que o Filho do Homem ia se revelar novamente. Então, o mesmo quadro diante de nós, nesse dia que nós estamos vivendo. Agora, observem, o sinal do tempo do fim e a voz virão na ordem da Escritura, como foi prometido. O sinal e então a voz. Queremos saber o que será o sinal do fim? Jesus nos disse em Mateus 24 e 25, disse-nos também em Apocalipse capítulo 10. Então ele vem também em Apocalipse 19 para estabelecer o milênio. Ele estava falando das 3 maneiras que Jesus viria para os judeus, e agora ele viria em Apocalipse capítulo 10, para abrir a palavra para nós, e então ele também vem em Apocalipse 19, para estabelecer o milênio, que se estabelece na sua vinda, cavalgando em um cavalo branco. Agora Jesus, em Lucas 17:30, prometeu, o sinal do tempo do fim, o último sinal, foi Deus manifestado em um corpo humano, o qual podia discernir os pensamentos que estavam na mente de Sara, na tenda atrás dele. Isso é o que ele disse, isso é o sinal que ele prometeu do fim. O que disse ele que isso seria? Isso seria conhecido nos dias, os últimos dias, quando o Filho do Homem será revelado. Quando o Filho do Homem é revelado, esse será o sinal através do qual ele será revelado. Esse será o sinal através do qual ele será revelado. O discernimento. Esse era o sinal. Mas havia uma voz que seguiria o sinal, que seria a abertura da palavra. Seria a restauração completa da Bíblia. Seria levando nós a conhecer toda a palavra. Então essa seria a voz. Então o sinal era o discernimento. Por isso o sinal se manifestou na segunda puxada já. Você vê o discernimento vindo desde 49 começou. Aquilo era o sinal do Filho do Homem. Mas a voz, então, é quando ele mesmo veio para revelar todos os mistérios para nós. Por isso o profeta de Jesus Cristo viria em carne humana. Ele estava aqui fazendo primeiro apenas o sinal, mas depois ele vem para revelar, como ele desce em Apocalipse 10 e revela, para abrir o livro para nós. Agora, e ainda ele diz, Lucas 17 é o sinal. Lucas 17 é o sinal que Jesus disse. Agora, isto será o sinal. E a voz do sinal será Malaquias 4. Então, a voz do sinal seria a mensagem. Malaquias 4. Para restaurar o povo de volta à fé apostólica dos pais. Aí está o sinal, aí está a voz. Exatamente de acordo com a Escritura. Estão vendo? O sinal é um sinal, como foi em Sodoma. Deus manifestado em seres humanos. E ele disse, onde está Sara, tua mulher? Disse, está na tenda atrás de ti. Então ele discerne o segredo do coração. Este é o sinal. O sinal era o discernimento. Mas a voz era Malaquias 4. Era a mensagem. Por isso, às vezes, o irmão Brana na plataforma se vira de costas para a congregação e começa a discernir, mostrar o mesmo sinal daquele anjo que estava com Abraão lá. Deus numa carne humana. E então, vamos terminando aqui agora. Já estamos indo para o final. Mais uns minutinhos. Abraão chamou aquele homem Elohim. Sim. Elohim, o Espírito Santo. A mesma pessoa retornando para dentro da igreja e faria a mesma coisa. Aquele seria o sinal. E a voz seria
chame-os de volta à palavra. Restaura a fé dos filhos aos pais. Aí está a voz, aí está o sinal, e aí está a voz. Sinais são normalmente aceitos, mas a voz não é. Eles não gostam da voz, mas eles aceitam o sinal. Normalmente eles aceitam, eles gostam do sinal, porque eles gostam de olhar para ele, os entretém. Mas a voz, eles não querem fazê-lo. Recordem a voz. Por isso o discernimento todos queriam. Mas quando veio a voz, a mensagem, dizendo, vocês trinitários, vocês têm que ser batizados em nome de Jesus. Mulheres pregadoras, vocês têm que deixar de pregar. Vocês têm que deixar seus cabelos crescer. Vocês têm que parar de usar pintura. Homens, vocês têm que deixar de casar com 2, 3 vezes. Pregadores, vocês têm que voltar à palavra. Quando essa voz começou a soar, eles não queriam ouvir. E aí alguns até vieram a ele e queriam refreá-lo e dizer, irmão Branham, você foi enviado para a cura divina, você deve ministrar cura divina, você estava indo tão bem, havia multidões ao teu redor, mas também Jesus, em sua primeira vida como filho do homem, ele estava indo tão bem, mas ele disse em São João 6, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem vida. E ele perdeu 70 da sua igreja só por essa palavra. 70 se foram, irmão. Por quê? Porque ele falou uma verdade para eles e não explicou, e deixou aquilo quieto. Então, muitos diziam, irmão Branham, você está perdendo as multidão, o povo não vem te ouvir. Mas ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia que depois da sua partida, haveria mais e mais e mais e mais que viriam e ouviriam a voz de Deus para esse dia. Quão agradecido eu estou por um profeta que se pôs numa plataforma e chamou o preto de preto e o branco de branco. Graças a Deus por isto. Graças a Deus por isto. Porque houve um homem que Deus escolheu e o equipou, e era a escolha de Deus para esse dia. Ele tinha a natureza de Elias, ele não tinha medo de condenar Jezabel. Ele subia num púlpito e mulheres tocando piano ali dos homens de negócio, toda pintada, e ele pregava seu sermão da mesma maneira. Ele não cortava o seu sermão. Ele sabia que ele tinha uma mensagem que não era para eles, mas era para uma noiva que viria. Porque Deus havia lhe dado uma visão antes dos selos. Em 62, Deus disse, armazene o alimento, William Branham. Fique agora em volta do teu tabernáculo. Agora eu vou mudar o teu ministério. Não vai ser mais cura divina como antes. Agora é alimentar, é armazenar o alimento. Agora é você se virando para a minha noiva e trazendo a palavra para ela. Ele sabia, ele pôde ver a mudança no seu ministério. Os pregadores em volta dele não viram e queriam mudá-lo. E queriam pensar que ele era um homem que ia ser dominado. Mas esse não era a característica de Elias. É por isso que Deus tirou ele já da denominação no início do seu ministério. E ele começou um trabalho independente. E ele diz, aqui na minha igreja eu posso pregar tudo o que Deus me mostra. Aqui eu tenho liberdade para pregar. Ali ele podia falar abertamente, porque Deus lhe tinha dado uma igreja. Era pouquinho, era menos que nós aqui talvez, 70, 100 pessoas. Os que eram ali da igreja mesmo. Era muitos porque eles vinham de fora. Era um grupinho pequeno, mas ele não estava preocupado. Ele sabia qual era a sua comissão. Irmão, é por isso que quando um homem sabe qual é a sua comissão, ele não está preocupado. Se a palavra, o irmão Branham sabia que se a mensagem dele ferisse as pessoas, ele não tinha o que fazer. Ele não podia comprometer a sua mensagem. Agora, eles odiaram aquela voz. O que fizeram eles? Eles expulsaram aquela voz do meio deles. Eles os expulsaram. Eles expulsaram Jesus do meio deles. Porque eles não queriam a voz que seguiu aquele sinal, que era o profeta João. A voz eles não queriam. Recordem, novamente, Apocalipse 3, na era de Laodiceia. Esta é Laodiceia, o sinal de Sodoma deve vir. A voz retornem a palavra para fora desses credos denominacionais e volte à palavra. Quando isso vier, de acordo com Apocalipse 3, ele terá sido posto para fora da igreja, exatamente como ele foi então. Quem é que teria sido posto para fora? O Filho do Homem. Não era apenas o sinal, agora era a voz do sinal que foi posto para fora. Por isso é que a voz está lá em Apocalipse 18:4. Apocalipse 18, como eu disse ontem, você vê um anjo
forte, descendo e iluminando toda a terra. Apocalipse 18:1, Apocalipse 18:4, você vê o 7º anjo. É a mesma escritura de Apocalipse 10. É o mesmo quadro se repetindo lá em Apocalipse 18. Leia isso quando você chegar em casa. E você vai ver que é o mesmo quadro se repetindo. Agora, apanhe um pouco d'água. Agora, se eles não crerem no sinal, então o terceiro sinal realmente os pegou. Todos os ministérios têm 3 sinais. Se ele é enviado da parte de Deus. Jesus teve 3 sinais. Jesus teve cura, pregação da palavra e pregação aos perdidos. Né? Moisés teve 3 sinais. O primeiro sinal, o segundo sinal e o terceiro foi a água derramada no Nilo. Morte. Noé teve 3 sinais. Ele pregou e então ele construiu a arca, ele entrou na arca e ele ficou ali por 7 dias e ninguém podia entrar mais. Deus fechou a porta. Então todo sinal, Elias teve 3 sinais, tudo tem 3 sinais. Por isso que a mensagem desse dia também seria em 3 etapas, seriam 3 puxadas. Sempre tem sido assim. 3 sinais é o que acompanha o ministério quando Deus o traz à terra. Agora, e o sinal de Sodoma retornaria, e então a voz chamará de volta o povo, aqueles que são ordenados para a vida. Amém? Você crê que você é ordenado para a vida? Eu creio. Eu creio que eu sou ordenado para sair dessa terra. Eu creio que eu sou ordenado para não ficar nessa grande tribulação. Eu creio que, ainda que seja arrastando, ainda que seja todo ferido, mas por sua graça eu quero estar lá. Quando o nome for chamado, eu por sua graça quero ouvir o meu nome ser chamado. Você não quer ouvir o seu nome ser chamado? Haverá um dia que os nomes serão chamados para as recompensas. Foi isso que o William Branham ouviu. O seu nome foi chamado William Branham e ele começou a subir. Era a recompensa que ele estava recebendo. Haverá um dia que nós receberemos a recompensa. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a recompensa que Deus tem preparado para nós. Bem feito, servo bom e fiel. Você obedeceu a minha palavra lá embaixo. Você se submeteu à minha palavra. Você foi fiel à minha palavra. Você veio aos cultos. Você ouviu a dura pregação do Evangelho. É por isso que a noiva não vai ser julgada, irmão. Porque nós estamos sendo julgados agora. A mensagem de Elias é que nos está julgando. É uma mensagem dura, realmente. É uma mensagem que nos corta, nos fere. Mas é uma mensagem que nos separa do pecado. Para nós não recebermos o juízo que vai cair sobre a terra. Porque Deus disse que Ele enviaria Elias para não ferir a terra com maldição. E essa terra, eu e você, é que não vamos receber a maldição, se tão somente nós amarmos essa mensagem, tão somente nós somos obedientes, tão somente nós vencemos a nós mesmos. Irmão, o que nós precisamos vencer é a nós mesmos. Quando nós conseguimos vencer a nós mesmos, o profeta diz, aí eu vou te mostrar um homem que tem poder. Não é um homem que corre por todo o edifício. Não é um pregador que pula e soa a camisa. Não, isso ainda não é poder, ainda que possa ser. Mas o verdadeiro poder é um homem que conseguiu dominar a si mesmo. Um homem que consegue ter equilíbrio no falar. Um homem que consegue ter equilíbrio no conversar. Irmão, esse é o homem que eu quero ser. Esse é o homem que foi Jesus Cristo. Mas também ele não era um marionete. Quando ele tinha que falar, ele também falava. Quando ele tinha que tomar uma zorrague, ele também tomava. Quando ele tinha que dizer raça de víboras, ele também dizia. Então, é um homem que sabe a hora de falar, a hora de corrigir, a hora de exortar, a hora de bater. Mas ele era um Jesus amável que podia dizer, vai, não peque mais. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele era um Jesus completo. Ele sabia como agir. Nós sabemos, quando ele esteve aqui, houve milhões de pessoas na terra que nunca souberam que ele esteve aqui. Não havia motivo para saber. Ele veio para aqueles que foram predestinados para ver isto. Então, é para os predestinados que ele está dando a conhecer o mistério da sua vinda. Como ele tem descido à terra no ministério do Filho do Homem, no alarido, preparando uma noiva. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. A trombeta de Deus é a última parte. A questão, às vezes, as pessoas estão meio confundidas, porque elas estão olhando apenas a última parte,
que é a trombeta, que é o quê? Subir cá, encontrar com ele nos ares. Mas essa descida não se resume à última parte. Essa descida é em 3 partes. Ela vem no alarido. É o Filho do Homem vindo. É o 7º selo se abrindo. O Filho do Homem revelando a palavra. E então, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Amém? Vamos nos pôr de pé, irmãos. Eu creio que a palavra de Deus sempre é de bênção para nós, né? Eu não sou um pregador, mas eu procuro repetir o que o mensageiro disse. Deus me fez para ser assim, né? E espero que isso possa ajudar a vocês, né? Vamos encurvar nossas cabeças. Você não quer ser um vencedor nessa era? Todos nós queremos, não é verdade? Todos nós queremos ser verdadeiros cristãos, né? Não é verdade? Vamos cantar um hino então. Que bela história. Que hino mais lindo, irmão. Louve a Ele. Que belo. Louve a Ele. Nasceu o Salvador, Jesus o Redentor. Minha vida.
dar-me o Deus do amor. Amém. Glória a Deus. Amém. Você ama esse Jesus? Você não quer viver mais perto dele a cada dia? Vamos curvar nossas cabeças. Vamos falar com ele agora. Fale um pouco com ele agora. Ore a ele. Diga qual é a sua necessidade. Se você tem pecado, confesse a ele. Se você não pode perdoar, diga: Jesus, me ensina a perdoar. Se você não sabe orar, diga: Jesus, ensina-me a orar. Se você tem incredulidade, diga: Jesus, tira a minha incredulidade. Ele é um Deus de amor. Ele ouve a tua oração, irmão. Você se sentou aqui para ouvir a sua palavra. Não é a minha mensagem, é a mensagem de Deus para esse dia. Você tem direito de falar com ele agora. Fale com ele agora. Diga a ele qual é a sua necessidade. Confesse os seus pecados. Se você tem falhado, diga: Senhor, me perdoe. Se você tem que acertar algo com alguém, vá e acerte. Tire toda a raiz de amargura do teu coração. Não deixe nenhuma raiz brotar, como disse Paulo. Irmão, é hora de nós nos amarmos. É hora de nós acertarmos nossas vidas, porque a hora do rapto está à mão. É tempo da igreja sair dessa terra. Oh, nós estamos vivendo no último olhar de Deus sobre a terra. Através da sua noiva, Ele está olhando para essa terra e Ele deseja te perdoar. Ele deseja te salvar. Se você não foi salvo, levante sua mão. Diga: Jesus, tenha misericórdia de mim. Se você não foi santificado, diga: Jesus, me dê a santificação. Se você não tem o novo nascimento, diga: Jesus, me dê o batismo do Espírito Santo. Jesus, me liberte do mundo. Jesus, me faça eu amar a Bíblia. Jesus, me faça eu amar a Tua palavra. Oh, Senhor Jesus, esse é o desejo do nosso coração. Que Tu perdoe os nossos pecados, Senhor. Tu ajude cada um dos meus irmãos. Eu não quero ver nenhum faltando naquele dia. Começando por mim, Senhor. Eu quero estar de pé naquela manhã de ressurreição. Eu quero ver cada moça, cada moço, cada adolescente, Pai. Oh, Jesus, venha dar poder para cada jovem, para cada adolescente, para cada irmão. Venha quebrar as nossas naturezas velhas. Venha quebrar essa natureza arrogante. Venha dar uma natureza de cordeiro, Pai. Venha nos fazer ser humilde. Venha nos fazer pedir perdão um ao outro. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Que a Tua palavra produza efeito no nosso coração. Que os Teus filhos recebam o que desejam. Uma libertação total. Se alguém enferma agora, coloque a mão sobre a sua enfermidade. E nós vamos orar, a igreja vai orar. E Jesus Cristo irá curá-lo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele prometeu que os sinais seguem ao que crê. Se você na internet, você está enfermo, coloque a mão na sua enfermidade. E nós vamos orar. E a igreja vai orar. E Jesus Cristo vai confirmar a sua palavra. Pai Celestial, Tu prometeu que esses sinais seguiriam o que cresce. Quando Teu profeta estava aqui, Pai, e o sinal do Filho do Homem estava sendo revelado, e a voz do sinal estava sendo anunciado, os sinais seguiam. Pai, nós cremos que a cura divina ainda está aqui. Tu ainda pode curar, Senhor. Que cada enfermo agora, ao colocar a mão na sua enfermidade, no nome de Jesus Cristo, nós unimos a fé com essa igreja, e nós pedimos que o Senhor traga a cura para meu irmão, a libertação e a cura para minha irmã. Confirma a Tua palavra com sinais e maravilhas, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nos acompanharam o irmão Edson e a irmã Sueli, de Assis Chateaubriand, irmã Elza de Foz do Iguaçu, Daniel e família de São José dos Pinhais, Clarice, Gerson e família, Lourivaldo e família, Paulo Leite, Valmir Mussolim, Wesley e família de Toledo, Cida e Maia de Araçatuba, Aparecido e Zilda de Cida e Maria de Araçatuba, Aparecido e Zilda de Cosmópolis, Samuel e Osana de Cosmópolis, Edivaldo e família de Itapevi,
Valdirene e Débora de Porto Feliz, Josias e família de São Paulo, Lázaro e Júnior de Itajaí, Rosângela de Esteio, Sandra e Ana Lídia de Gravataí, Elifas e Mônica de Macaé, Glória Oliveira do Rio das Ostras, Nélio de Santos Dumont, Terezinha e irmão Anésio, Deus abençoe o irmão Anésio ali em Minas Gerais, passeando, e o Nélio que está ouvindo, João Batista e Cristina de Jaraguari, do Mato Grosso do Sul, João Miguel e Rebeca de Jaraguari. Irmão Elismar, vem orar para nós, para despedir. No próximo sábado temos o culto de jovem, né? Véspera de ceia. É? Quantos jovens estão aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Tem bom. Quantos jovens gostariam de ouvir o irmão Elismar? Levante a mão. Olha, irmãos, estão querendo te ouvir, então sábado você está convidado para trazer uma palavrinha para os nossos jovens aqui, né? Ele vai, se ele desejar, ele está convidado, né? Está no seu coração agora, tá bom, irmão? Vamos inclinar nossas cabeças. Amável Senhor, grande é o teu amor em revelar a nós, pois o próprio apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, disse: e Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E isto, Senhor, tem nos atingido ainda nesta noite. Somos prova deste eterno amor. Que glorioso amor, Senhor, Tu tiveste por nós. E nós somos tão agradecidos por sermos alcançados neste último tempo. 3, Senhor, que foi falado nesta noite. 3, o número da vida. Porquanto no jardim, lá no início, quando o Senhor criou a terra, a vida veio ao 3º dia. O Senhor levantou dentro do 3º dia. Pai, nós estamos temos entrado no 3º milênio. Estamos no fim de todas as coisas. Coloca esta vida no coração destes filhos, Senhor, que eles possam receber vida em sua alma. Não queremos apenas a vida deste corpo frágil, mas a vida na alma, Senhor, porque a vida é a palavra, Senhor. Que isto possa produzir em nós um verdadeiro cristão. Que o amor esteja derramado em nossos corações. Nós agradecemos pelo culto, pelas bênçãos recebidas, e agora, ao despedir, leva cada um destes filhos a seus lares. Guarda-os sob a tua unção, ó Deus. Que o teu anjo acampe ao redor de cada irmão, de cada irmã. Que eles sejam fortalecidos e lança para longe todo temor, todo medo, Senhor. Encoraja-nos nesta hora final. No nome do Senhor Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, cumprimente seu irmão. Deus abençoe os irmãos da internet. Quarta-feira o nosso pastor estará de retorno, seu roteiro. E sábado, culto com os jovens. Vocês aí que levantaram a mão, não vão faltar no próximo sábado, hein? E no domingo, culto de Santa Ceia. Tem a letra aí, por favor. Eu espero em ti. Eu não te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim, do alto preço que pagaste em meu lugar. Pode acontecer o que eu espero de ti, porém se não acontecer, ainda assim te louvarei. Eu espero em ti,
pois sei que és fiel. Mas eu também sei que teus caminhos são mais altos. Não importa quando for, se acontecerá, para sempre eu te servirei. Eu não te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do grande amor, do alto preço que pagaste em meu lugar.